Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. A paz e a graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos hoje encerrando a série de estudos que iniciamos no mês de maio, no livro do profeta Jeremias. Durante esse período, nós revezamos aqui com outros pregadores que estiveram ministrando esse tema. A pessoa que Deus usa. E eu tenho certeza que você deseja ser um instrumento nas mãos de Deus. Pelo menos esse é o alvo de todo cristão, de ser usado por Deus, de ser vaso de honra, de ser bênção na vida de outras pessoas. E quando nós olhamos para a vida do profeta Jeremias, a gente percebe o quanto ele se entregou ao chamado de Deus para a sua vida. E essa entrega é aquilo que Deus também deseja de cada um de nós. Temos a ideia romântica de achar que os homens da Bíblia Sagrada eram super-homens ou mulheres maravilhas, mas ao contrário, eram homens e mulheres como qualquer um de nós. Mas se dedicaram, se esforçaram, se consagraram ao serviço, ao chamado de Deus. E quando nós falamos da vida cristã, a gente pode olhar para as coisas ao nosso redor, em especial quando elas estão bem, e achar que tudo é muito tranquilo. É um período, por exemplo, em que você ora e vê as suas orações respondidas. É quando você está na igreja e em adoração e sente a presença de Deus. Mas, amados, existem também outros momentos, quando parece que as nossas orações não estão chegando aos céus, quando as nossas petições parece que não são ouvidas. É nesses momentos que a nossa fé sofre o maior golpe. É exatamente quando começamos a questionar o propósito de Deus para nossas vidas. Permitimos que a dúvida paire no nosso coração e na nossa mente. Eu já tenho tantos anos de evangelho e as coisas parece que não estão dando certo, não estão funcionando a contento. Ou eu sou novo convertido e esperava que a igreja me recepcionasse, me acolhesse de tal forma que eu me sentisse na família. E aí eu sento, eu chego e quase não sou notado. Queridos, às vezes tem aquele sentimento de viver no choro interminável da noite. A noite que parece não ter fim. Mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Mas o que é que acontece quando o resultado desejado não se concretiza? Quando você investe, por exemplo, no seu casamento, quando você sonha estar ao lado daquela pessoa que você ama, cria 1001 expectativas, e no final das contas, não era bem aquilo que você esperava. O seu príncipe, na verdade, é um sapo. Queridos, essa é a realidade que infelizmente muitos vivem. Às vezes no trabalho, você inicia no trabalho com toda alegria, e aí as decepções vêm, e você fica frustrado, e você não se sente bem realizando aquela atividade. E na igreja também não é diferente. Às vezes você está envolvido no trabalho, se decepciona com um, se entristece com outro, e aquilo tira o desejo de você estar na casa do Senhor, rouba a sua alegria de fazer a obra. Nesta vida, queridos, a Bíblia nunca nos promete um caminho fácil. Há momentos
em que permanecer fiel ao Senhor pode até mesmo fazer com que você enfrente momentos difíceis. A sua fidelidade a Deus pode fazer com que algumas pessoas que antes se diziam seus amigos se afastem de você. Eu lembro que meu pai foi uma pessoa que durante mais de 50 anos, porque muito cedo ele começou a fazer uso da bebida. E por mais de 50 anos ele esteve viciado na bebida. E quando o Senhor Jesus o alcançou, que ele deixou o uso da bebida, muitos daqueles amigos que o acompanhavam às orgias, às rodadas da mesa de bar, começaram a criticá-lo, começaram a falar mal deles, aqueles mesmos amigos que antes o aplaudiam, o acolhiam. Isso acontece, quer seja com relação à bebida, quer seja com relação às drogas, quer seja com relação a uma vida libertina. Isso pode ser com relação à mentira, pode ser com relação à murmuração, pode ser com relação ao adultério, seja a área que for. Nós, queridos, precisamos ser reconhecidos como homens e mulheres que amam, que temem ao Senhor. Esse é o exemplo do profeta Jeremias para as nossas vidas. É um testemunho que vem a nos confrontar de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. Todos nós recebemos promessas de Deus, e não importa o que aconteça, mesmo que você ache que essa promessa, ela não vai se cumprir na sua vida, lembre-se, quem te prometeu foi o Senhor. Não é promessa de político, não é promessa de homem, é promessa do Deus Todo-Poderoso. Então, se você tem promessa do Senhor para a tua vida, para a tua casa, firme-se nas promessas de Deus. Nessa noite, nós vamos estar estudando dentro do tema A Pessoa que Deus Usa. O título que nós vamos estar tratando é Persevere na obediência. E nós que vivemos num mundo caótico, aonde em geral as pessoas são levadas desde cedo a desobedecerem, hoje nós vamos conhecer o testemunho de Jeremias, que no seu relacionamento com Deus perseverou, apesar de todas as adversidades, em obedecer a Deus. Por isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, lá no capítulo 38 do profeta Jeremias. Nós vamos ler apenas 2 versículos, os versículos 19 e o versículo 20. Jeremias, capítulo 38, versos 19 e 20. Glória a Deus. À medida que você encontrar, eu o convido a ficar de pé em reverência à leitura da palavra. Diz assim o texto sagrado: o rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles e eles me maltratarão. Eles não o entregarão, Jeremias respondeu. Obedeça ao Senhor fazendo o que eu lhe digo, para que estejas bem e a tua vida seja poupada. E aí eu quero que você possa virar aí para a pessoa que está do seu lado e dizer assim: obedeça ao Senhor. Amém. Podem sentar-se, queridos. Aqui em Jeremias capítulo 38, versos 19 e 20, nós encontramos um diálogo entre o rei Zedequias. O rei Zedequias é o último rei de Judá, antes do cativeiro babilônico. E
profeta Jeremias. Mas antes de chegar a esse momento em especial, nós precisamos voltar um pouquinho, no início do capítulo 38. Nós vamos ver os últimos apelos do profeta Jeremias aos líderes e também ao rei Zedequias. Aquele era o 11º ano de reinado de Zedequias. E imediatamente, aquele momento se dá antes da queda de Jerusalém para o Império Babilônico. Alguns príncipes, diz aí no capítulo 38, verso 1, ouviram Jeremias transmitir a mensagem do Senhor a todo o povo que o visitava no pátio da guarda. Deus havia comissionado Jeremias para falar à nação, ao povo que ainda estava sitiado em Jerusalém. O exército de Nabucodonosor estava ao redor da cidade de Jerusalém. Milhares e milhares. Não havia escapatória, não havia saída para o povo sitiado. E ali eles permaneceram meses e meses, até que todo o alimento fosse consumido. Os líderes imaginavam que Deus os livraria. Contudo, aquele povo que achava que Deus iria intervir, era o mesmo povo que havia se afastado de Deus. Olha só como é interessante. Essa era a realidade do povo. Acreditavam na bênção de Deus, mas não queriam nada com o Deus da bênção. Hoje, não é muito diferente dos dias de Jeremias. O povo quer as bênçãos do Senhor, mas não querem nada de compromisso com Deus. Preferem continuar presos à escravidão do pecado, desde que possam ser abençoados. Não querem romper com os grilhões da iniquidade, desde que continuem tendo a bênção na sua vida. Mas isso era impossível de ser mantido. E aí então Deus chama o profeta Jeremias para falar àqueles que estavam em Jerusalém e dizer que eles deveriam buscar um acordo de paz, se entregar, que eles deveriam deixar as armas. E os líderes pensavam, não, Jeremias está levando o povo a se revoltar contra o rei. E a Bíblia diz que quando Jeremias fala ao povo, ele diz assim: aquele que permanecer nesta cidade morrerá, mas aquele que se render aos babilônios viverá. Essa era a mensagem de Jeremias ao povo. Essa era a mensagem que os líderes, que os chefes do exército ouviram Jeremias falando. E o coração do povo começava a estremecer, porque eles viam o grande exército babilônico, e agora ouviam do profeta de Deus a mensagem de que eles deveriam sim se entregar. E aí então, os líderes que estavam céticos diante daquela palavra pregada por Jeremias, pediram ao rei que condenasse Jeremias. Isso não foge muito à nossa realidade. Queridos, quando nós somos confrontados com o nosso pecado, nós temos duas reações. Uma é de negar. É de dizer, não, todo mundo faz isso. Eu sou só mais um no meio da multidão. A outra é se arrepender e abandonar. O presbítero Cleito gosta muito de encerrar aqui os cultos quando está dirigindo, né? Dizendo assim, vai e não peques mais, né? Vai em paz e não peques mais, né? Queridos, isso realmente precisa ser perseguido por cada um de nós. Quando Caim intentou contra a vida de Abel, o Senhor disse, olha, o pecado está à porta, cabe a você dominá-lo.
Nós precisamos entender, amados, que nós estamos em constante luta contra o diabo, contra o mundo e contra a carne. Não podemos baixar a guarda. E Jeremias, mesmo recebendo essa possível condenação, ele não se cala. Mas a palavra de Deus diz que aqueles líderes chegam ao rei, pedindo então para que Jeremias fosse morto. Ele se tornara o inimigo público número 1 da cidade de Jerusalém, porque ele estava enfraquecendo o ânimo do povo para a guerra. Aquele povo não estaria preparado para defender a cidade com aquela mensagem de Jeremias. Porém, o rei se recusou a matar Jeremias. Então a palavra diz que os oficiais baixaram Jeremias em uma cisterna que estava vazia. Era como se ele estivesse dentro de uma prisão com uma única porta na parte superior. E lá na parte de baixo, aquela cisterna estava seca, porém cheia de lama. E Jeremias é colocado ali e ele afunda na lama. Certamente não era uma situação nada agradável. O Senhor, entretanto, não permitiu que o seu profeta ficasse naquela situação. E moveu o coração de um compassivo oficial etíope, chamado Ebed-Meleque, que significa escravo do rei em hebraico. E que junto à porta de Benjamim, contou ao rei do perigo pelo qual o profeta estava passando. Porque a qualquer momento aqueles líderes poderiam pegar Jeremias e tirar-lhe a vida. O rei então, temeroso de ser responsável pela morte do profeta de Deus, voltou atrás e permitiu então que aquele oficial etíope tirasse Jeremias daquele poço. E ali então ele foi retirado com cordas e colocado então num outro local. Após o resgate de Jeremias da cisterna, o rei manda chamar Jeremias. O rei queria ouvir o profeta novamente. Pediu então que Jeremias fosse honesto, sem omitir nenhuma informação. Ele esperava, contra todas as esperanças, que Jeremias talvez pudesse ter uma nova mensagem de Deus. Talvez agora, diante de tudo o que estava acontecendo, Deus estivesse sensível a libertar o povo, como no passado ele já tinha feito tantas vezes. Mas a palavra de Deus diz que Jeremias disse novamente ao rei: renda-se ao rei da Babilônia, a cidade e a sua família serão poupados, mas se você não se render, a cidade será incendiada e todos perecerão. Jeremias não escondeu nada do rei, porém o rei demonstra a sua fraqueza. Apesar de acreditar em Jeremias, sabia que Jeremias tinha a palavra de Deus, ele teve medo de enfrentar abertamente a vontade dos príncipes de Israel, das lideranças de Israel. E aí então, o resultado dessa desobediência nós sabemos. Jerusalém é conquistada. As riquezas são levadas para a Babilônia. Milhares e milhares são mortos e outros são levados ao cativeiro. Queridos, aquela foi a última pregação que Jeremias fez ao rei Zedequias. É nesse momento que o rei Zedequias disse a Jeremias: eu tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles e eles me maltratarão. E aí Jeremias diz: eles não o entregarão, obedeça ao Senhor. Amados, às vezes quando nós estamos passando por uma luta, por uma provação, nem sempre a gente escuta a voz de Deus. Talvez é muito mais propenso a gente ouvir a voz de terceiros. Naquele momento,
Foi isso que aconteceu com o rei. Ele temeu mais os homens, aos líderes e desertores, do que a Deus. E Deus o entregou ao povo. E a gente sabe o que aconteceu. Eu lembro quando eu estava preparando essa mensagem de um outro rei, que foi Saul. Samuel havia acertado de se encontrar com Saul para apresentar o sacrifício. Só que Saul, achando que Samuel estava demorando, faz o sacrifício. Em seguida, Samuel chega. O que é que tu estás fazendo? Não, o povo estava aqui, apressando-me. E aí eu tive a iniciativa. Às vezes, queridos, nós não esperamos o tempo de Deus para nós. Queremos agir não segundo aquilo que Deus tem na sua palavra, mas aquilo que desejamos no nosso coração. E o coração do homem, nós sabemos, é inclinado para o pecado. Apesar de não ouvir a mensagem de Jeremias, o Senhor continua falando a Jeremias, mesmo sob risco de morte. Jeremias, queridos, foi um homem que perseverou na obediência, porque ele poderia muito bem ter se calado, ele poderia até mesmo ter falado coisas que pudesse amenizar aquela situação, mas não. Jeremias preferiu entregar o recado de Deus. O pastor, e aqui eu gosto sempre de colocar pastores, presbíteros, ele não deve entregar aquilo que possa vir satisfazer o coração do rebanho, mas aquilo que o rebanho precisa para o seu cuidado. Quando Natã procura Davi, depois do seu pecado, eu creio que Natã ficou um tanto quanto preocupado diante da missão que Deus o havia dado, porque ele tinha que confrontar o rei, era a autoridade máxima, era um homem muito querido em todo Israel, muito estimado, não apenas porque havia derrotado o gigante Golias, não porque estava, aumentando as terras de Israel, grandes batalhas, não. Mas ele era o rei, ele tinha o poder nas mãos. Porém, Natã foi fiel à mensagem que Deus colocou e confronta Davi com relação ao seu pecado. Hoje, nós vivemos uma sociedade, em especial no meio evangélico, que as pessoas não querem mais ser confrontadas com o seu pecado. É muito mais fácil, como a gente diz, sair pelo escanteio. Não vou ficar mais naquele lugar ali não, porque vão me acusar disso, vão me falar daquilo. Queridos, o pecado, ele precisa ser abandonado. A gente não tem o pecado apenas para legitimá-lo com ações que não vão resolver o problema. Jeremias sabia disso, por isso que entregou a mensagem de Deus ao rei e àquele povo. A Babilônia sitiara Jerusalém, a queda da cidade era iminente. Seria de se esperar que depois de proclamar uma mensagem que estava se cumprindo diante dos olhos do povo, eles começassem a acreditar em Jeremias. Mas a mensagem de Jeremias só endureceu o coração do povo. Por mais que Jeremias falasse do pecado, da idolatria, da rebeldia do povo, o povo, ao invés de se aproximar de Deus, ao invés do povo se reconciliar com o Senhor, pedir misericórdia, o povo continuou no seu pecado. A mensagem de Jeremias, amados, não era popular. A mensagem da palavra de Deus não é popular.
A mensagem que é popular é aquela mensagem adocicada, em que afaga o ego do rebanho. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Você vai vencer. Oh glória! É bênção, irmão! Todos nós gostamos disso. Mas amados, quando nós somos confrontados diante da nossa realidade, e precisamos mudar, precisamos melhorar, isso faz com que nós saiamos da nossa zona de conforto, e possamos contemplar o agir de Deus na nossa vida, porque Ele é um Deus santo. Nós não podemos querer ter uma vida dúbia, achando que podemos servir ao mundo e ao Senhor. E a Bíblia deixa bem claro, que isso é impossível, ou agradaremos a um e vamos rejeitar o outro. Não há como agradar os dois senhores. A verdade é dolorosa. A verdade, ela precisa ser entregue. E ela faz com que as pessoas queiram atacar o portador da verdade. Quem não se lembra de João Batista quando condenou Herodes por conta do seu casamento? Qual foi a saída? Perder a sua cabeça. A verdade, queridos, traz esse tipo de revolta naquele que escuta, não se arrepende e quer continuar no seu pecado. A história de Jeremias nos lembra a história de Jesus. Ele também foi um profeta. Certa vez ele disse lá em Lucas capítulo 4, 24, em verdade vos digo, nenhum profeta é aceito em sua terra. Embora popular no início, ele viu a maré da opinião pública se voltar contra ele. Crucifica-o, crucifica-o. Aquele mesmo povo que havia se alimentado dos pães e peixes multiplicados. Aquele mesmo povo que havia sido alvo das curas e milagres realizados por Jesus, agora bradava, crucifica-o, crucifica-o. Assim somos nós, queridos. Na nossa caminhada, às vezes, nos deliciamos com tantas bênçãos de Deus. Quantos momentos de alegria já tivemos na presença de Deus, não só aqui na igreja, mas na nossa casa, na nossa família. Deus nos ter dado, está uma pessoa, um cônjuge maravilhoso ao nosso lado, e às vezes nós não valorizamos isso. Os nossos filhos, os nossos pais. A obediência levou Jeremias a se submeter à vontade de Deus, assim como Jesus se submeteu à vontade do Pai. Diante do testemunho de Jeremias, o que significa perseverar na obediência? Esse que é o tema do culto dessa noite. A primeira coisa, queridos, é que perseverar na obediência significa manter-se fiel à palavra de Deus. Durante toda a provação de Jeremias, ele se manteve fiel à palavra, falando a verdade da vontade de Deus. Não era achismo, não era ideologia, não era a visão de um profeta, de um homem. Ele estava trazendo um recado de Deus ao povo, ele estava entregando o recado de Deus à liderança de Israel. Aquele era um homem de convicção inabalável. Jesus, da mesma forma, não se distraiu de sua missão de buscar e salvar o perdido. Nós, enquanto igreja, também temos uma missão de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Precisamos entender, amados, que nós aqui estamos não apenas para sermos mais um no meio da multidão. Podemos ter um local agradável aonde cultuarmos a Deus, e graças a Deus que nós temos. Podemos ter homens e mulheres que manuseiam as Escrituras com sabedoria e unção, glória a Deus que nós temos.
Mas, amados, o nosso campo de batalha não são essas 4 paredes. O nosso campo de batalha é aonde o Senhor nos tem colocado, na nossa família, na nossa vizinhança, na nossa escola, faculdade, local de trabalho. É aí que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Jeremias atendeu o recado de Deus para a sua vida. Ele sabia que não poderia ser um sal insípido, ou uma luz que não tem brilho. Uma pessoa firme e fiel às Escrituras, sabe no que acredita, para onde está indo e por quê. Compromisso com a verdade não é algo que acontece da noite para o dia. É preciso, querido, nós nos dedicarmos às Escrituras. Como nós vamos nos comprometer com a palavra de Deus, se nós não lemos a palavra? Temos tempo para tudo, mas sempre uma justificativa, uma desculpa para não ler a Bíblia Sagrada. Queridos, o compromisso com a verdade exige renúncia, dedicação e compromisso. São crenças e ações de escolha. É uma decisão. Não é uma decisão que você toma pelo seu marido ou pela sua esposa. Não é uma decisão que você toma pelos seus filhos ou pelos seus pais. Não é uma decisão que você toma pelo seu irmão. É uma decisão pessoal, particular. São crenças e ações que, na verdade, representam o chamado de Deus para as nossas vidas. E esse chamado não se altera com o tempo. Podemos, com o passar dos anos, envelhecer e vamos envelhecer. Todos nós. Porém, queridos, o chamado de Deus para nós, para realizarmos a sua vontade, ela se mantém firme. O Deus que chamou Moisés lá do Egito, foi o mesmo Deus que esteve com ele no deserto, enquanto ele pastoreava as ovelhas do seu sogro. E foi o mesmo Deus que voltou com ele para o Egito, para de lá tirar o povo de Deus. Esse é o Deus que nos acompanha na nossa juventude, na nossa maturidade e na nossa velhice. Ele não muda. Podemos mudar com o passar dos anos, mas o Senhor, Ele continua o mesmo. E o que Ele deseja de cada um de nós é obediência. Não adianta, queridos, como costumamos dizer, nadar e morrer na praia. Tem tanta coisa maravilhosa pela frente, uma herança eterna para cada um daqueles que é chamado por Deus. E às vezes, queridos, nós ficamos maravilhados com os manjares do diabo, com aquilo que o mundo nos oferece, com os apetites da carne. Esquecemos de tudo que o Senhor tem nos prometido. Cada dia seremos desafiados a não mantermos firmes e fiéis à palavra de Deus. Não faltará aqueles amigos que dirão assim: rapaz, deixa disso, vamos aproveitar a noitada, só mais um trago, só mais uma cheirada. Cara, todo homem pula a cerca, por que tu quer ser diferente? Qual é o problema? Essa telinha aí, tu pode dar uma piscada de vez em quando, tem um mundo da pornografia à tua disposição. Queridos, isso é o que o mundo vai estar nos oferecendo, isso é o que o diabo vai estar nos apresentando, e isso é o que a nossa carne vai estar desejando. Mas precisamos nos manter firmes na palavra. Segunda coisa, perseverar na obediência significa fazer as escolhas certas. Pessoas que perseveram escolhem não ficar caídas. Dê um tombo. Pode ser. Cair é do homem, mas quem nos ergue é o Senhor. Tem um hino da harpa cristã que eu gosto muito,
que fala exatamente desse cuidado de Deus segurando nas nossas mãos. Queridos, nós precisamos estar seguros nas mãos de Deus, e isso depende das escolhas que nós fazemos, porque as escolhas que fizemos ontem afetam o nosso presente. Às vezes a gente recebe algumas pessoas no gabinete para conversar, para aconselhar, e a gente percebe claramente isso, erros no passado, e isso está afetando o presente. É assim o pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que quando nós nos arrependemos, a palavra do Senhor diz que Ele lança no mar do esquecimento o nosso pecado. O inimigo já não poderá mais nos afrontar com ele, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Queridos, a obediência é sempre uma escolha. Ninguém nos obriga a obedecer a Deus. Ninguém nos obriga a obedecer a sua palavra ou a sua vontade. Tudo se resume a uma escolha que fazemos a cada dia. A escolha de ser fiel ou não. De ser amoroso ou não. De estar disponível ou não. De ser fiel ou não. As escolhas determinam nossa obediência. E isso, queridos, vai redundar, vai nos revelar quem realmente nós somos. A honestidade, a integridade, a sinceridade farão parte ou não da nossa vida. O marido que permanece fiel e leal à esposa, o atleta que se recusa a tomar estimulantes ou drogas para melhorar o desempenho, o estudante que estuda a matéria em vez de optar pelo caminho mais fácil da cola, aquele empresário que não adultera o produto para ganhar mais nas vendas. William Hendricks, ele conta uma história de dois amigos que possuíam um negócio extremamente lucrativo. Eles o colocaram à venda e prometeram que, dependendo de alguns detalhes, venderiam para um comprador específico. A decisão foi tomada numa sexta-feira. No entanto, no fim de semana, receberam uma outra oferta. Eles haviam se comprometido de vender aquele produto, aquele bem, para uma pessoa. Porém, no dia seguinte, aparece alguém com uma oferta melhor. Sem saber o que fazer, passaram o resto do final de semana orando com suas esposas. No domingo à noite, todos concordaram que a sua palavra deveria ser a sua garantia. Na segunda-feira de manhã, ligaram para o segundo comprador e recusaram a oferta melhor. Tomaram a decisão não com base no dinheiro, mas na obediência a uma vida correta. Como é difícil, queridos, nós titubeamos diante das facilidades desse mundo. Porque é muito mais fácil seguir o padrão do mundo do que seguir o padrão de Deus. Mas, como crentes, como homens e mulheres a quem Deus usa, o nosso padrão é o padrão bíblico, não é o padrão mundano. Mas há uma terceira coisa. Perseverar na obediência significa manter o caráter pessoal. Jeremias manteve seu caráter permanecendo firme na verdade da palavra de Deus, mesmo em meio a pessoas que pregavam uma mensagem diferente. O seu caráter permaneceu intacto. A necessidade mais urgente em nosso mundo hoje é um caráter semelhante ao de Cristo. Infelizmente, essa característica está em falta e diminui a cada dia. Mas esse caráter é um ingrediente necessário para qualquer cristão. Não somos mais um na multidão. Fazemos a diferença no mundo caído, defendendo valores bíblicos. Daí a necessidade de conhecermos as Escrituras, para não nos deixarmos enganar. Eu acho que vocês lembram
daquela passagem em que Jesus, falando aos fariseus, ele declara: errais por não conhecerdes as Escrituras. E infelizmente, amados, nós às vezes agimos como fariseus, como religiosos, que nos apegamos às tradições, àquilo que nós ouvimos e não confrontamos com as Escrituras. Não podemos deixar que o mundo nos influencie, mas sim influenciarmos o mundo. Então, quando você estiver no seu trabalho e os amigos chamarem você para aquela saída de uma sexta-feira à noite, diga: não, deixa eu fazer um convite melhor para você, vamos à igreja. Queridos, nós precisamos entender o nosso papel na sociedade. A igreja evangélica, a igreja cristã, já foi considerado o último bastião da família. Por que eu digo o último bastião da família? Porque, infelizmente, uma das coisas que era mais rejeitado no meio evangélico, hoje está se tornando popular: o divórcio. As pessoas encaram o casamento já com o pé no divórcio. Se não der certo, já separamos-nos. Mas não é isso que Deus diz da sua palavra, quando Ele diz: eu odeio o divórcio. Aí a gente procura amenizar, dizer que ali é uma figura de linguagem, é uma relação de Deus com Israel. Mas o próprio Jesus, Ele fala da relação dele com a igreja, como noivo, como homem com a sua esposa. Queridos, os valores da palavra são imutáveis. É por isso que nós somos pró-vida, é por isso que nós não aprovamos o aborto. É por isso que nós não aceitamos, queridos, a liberação do sexo como uma coisa normal antes do casamento. E não vamos parar de falar e defender aquilo que as Escrituras ensinam. Essa foi a mensagem de Jeremias, de pregar a verdade. Mas, queridos, nós precisamos também perseverar na obediência, porque isso significa comprometer-se com a verdade. Uma vez, vendo uma ilustração, e falava acerca de 2 animais que iriam participar do café da manhã do fazendeiro. Uma era a galinha e o outro era o porco. A galinha entregou os seus ovos. Ela deu o seu produto. Muito bom, excelente. Estava participando ali do café da manhã. Mas quem realmente se comprometeu foi o porco, porque foi tirado a sua própria pele para fazer o bacon. Ele precisou morrer. Queridos, nós precisamos entender que nós morremos para este mundo, para vivermos em Cristo Jesus. Eu não estou querendo dizer com isso que você agora vai viver carrancudo, triste, estilo lá franciscano, nada disso. Eu quero te dizer, amados, que aqui nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por lutas, mas em Cristo Jesus nós vamos vencer todas as nossas batalhas, porque o que nos está garantido, queridos, não se resume ao que o mundo possa nos dar, não está simplesmente preso às nossas convicções mundanas. O nosso olhar está fito na glória. É por isso que o apóstolo Paulo pôde dizer: prossigo para o alvo. O alvo dele não era simplesmente se limitar às coisas deste mundo, senão ele teria abdicado da fé cristã, ele não teria sido decapitado. Mas ele amou mais a Cristo do que sua própria vida. Jeremias não cedeu à pressão de Gerias, que era o capitão da guarda, que o prendeu e o acusou de deserção. Jeremias não cedeu aos apelos dos oficiais, que queriam que Jeremias suavizasse a mensagem de juízo para uma mensagem de paz e prosperidade.
Jeremias não cedeu à nobreza e ao poder do rei Zedequias. O rei Zedequias ansiava que Jeremias concordasse com os profetas que haviam sido contratados para dizer coisas boas. Mas Jeremias não estava comprometido com falsos profetas, com mentiras. Jeremias estava comprometido com Deus. Queridos, a história cristã está repleta de histórias inspiradoras de pessoas comprometidas com a verdade. Aqueles que são imortalizados por se recusarem a comprometer suas crenças. Em 1660, com a ascensão de Carlos II à monarquia inglesa, a liberdade religiosa acabou. Naqueles dias, as igrejas proliferavam. Mas Carlos II decretou que a religião oficial da Inglaterra era o anglicanismo. E com isso, todos os pregadores foram proibidos de pregar, quer em praças públicas, quer em outras igrejas que não fossem nas igrejas anglicanas. Indivíduos sem licença poderiam ser presos. E então, isso acontece com um homem muito conhecido, um pregador da palavra de Deus, de nome John Bunyan. Ele foi preso por pregar sem licença do Estado. A sua crescente popularidade levou o juiz a buscar algum tipo de acordo, tentar atenuar a sua pena. Ele então promete a John Bunyan a libertação imediata, se ele apenas se comprometesse a não pregar mais. A leniência do juiz foi recebida com uma resposta: se me soltarem hoje, pregarei amanhã. Bunyan foi preso, condenado e encarcerado por 3 vezes em sua vida, por pregar o evangelho. No final, passou mais de 12 anos na prisão. E foi exatamente nesse período que Deus entregou a Bunyan, aquele que seria um dos maiores clássicos da literatura evangélica. O segundo livro mais lido na Inglaterra depois da Bíblia, que é o Peregrino. Amados, nós não sabemos o que está por vir com relação à nossa vida pessoal. Sabemos o que está prometido por Deus no final dos tempos. Mas eu me refiro com relação a vou casar, vou ter netos, vou mudar de emprego, vou morrer. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Porém, nós temos a segurança que o nosso viver está nas mãos de Deus. Hoje de manhã nós postamos no grupo da liderança uma mensagem que nós recebemos no grupo de pastores acerca de um problema de saúde que o grande homem de Deus, Luiz Saião, foi acometido. E foi internado na UTI. E nós estivemos orando, muitos pastores, porque ele realmente tem sido um defensor da palavra de Deus. E nós não estamos imunes a problemas de saúde, problemas no relacionamento, problemas da igreja, qualquer tipo de dificuldade. A nossa segurança sempre é no Senhor. É por isso, queridos, que nós somos chamados a permanecer na obediência, a permanecer firmes. Porque quando nós olhamos para as profecias de Jeremias, percebemos que elas não foram bem recebidas pelo povo. Aquele povo de coração endurecido, que se dizia povo de Deus, recusou a mensagem do próprio Deus e voltou-se contra o profeta. Mas apesar da oposição, das prisões, das perseguições e sofrimento que enfrentou, Jeremias manteve-se obediente a Deus. As suas profecias se cumpriram com a queda de Jerusalém nas mãos da Babilônia. E ali ele testemunhou a destruição daquela grande cidade.
A vida e as profecias de Jeremias, queridos, nos ensinam sobre a importância da obediência a Deus, da necessidade de arrependimento, da confiança nas suas promessas. A sua história continua a ressoar na história e nos desafios de cada um de nós. Porque assim como Jeremias, nós também somos chamados a permanecer em obediência ao Senhor. Nessa noite, amados, eu queria concluir essa pregação com um questionamento para a sua vida, para a minha vida. Estamos realmente trilhando um caminho de obediência? Estamos atentos à voz de Deus? Ou simplesmente fechamos as Escrituras e nos deliciamos com aquilo que o mundo nos oferece? O chamado de Deus, queridos, à obediência, não é para um grupo de líderes. O chamado à obediência é para cada um de nós. E se nessa noite você percebeu que você precisa obedecer a Deus, não é obedecer o pastor, longe de mim, nem a minha esposa me obedece. Então, queridos, é obedecer ao Senhor. E se você percebe que na sua caminhada, na sua jornada, você não tem obedecido a Deus, você tem até se enganado. Não, eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu canto, eu prego. Obedecer a Deus é viver a palavra. Não apenas no domingo, à noite, 18 horas. Não. Todos os dias, todas as horas. E saber que o Senhor sempre estará conosco. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu queria orar por você, você que está aqui nessa noite, que tem sido desobediente ao Senhor. Você que precisa mudar de direção. Pastor, eu já fiz isso, eu já compreendi. Eu percebi que eu não tenho conseguido me manter no alvo. Eu queria orar por você, amado. Eu queria que nós estivéssemos orando pela sua vida. Então, se você nessa noite precisa voltar-se para Deus, esse é o momento. Não são as minhas palavras, mas é a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida. Há entre nós nessa noite alguém que precisa reconciliar-se com o Senhor?